Olá pessoal, eu sou Anderson, professor de Geografia. Vamos dar continuidade aí ao estudo dos aspectos sociais do mundo desenvolvido, dos países desenvolvidos. Vamos começar hoje falando aí sobre o envelhecimento populacional. O envelhecimento populacional ele é resultado de fatores econômicos, ou seja, a tecnologia e o desenvolvimento da economia propiciou aí melhor qualidade de vida, né? Uma diminuição dos filhos por casais, a questão da medicina evoluiu bastante também, então diminuiu os índices de mortalidade. Então hoje em dia as pessoas conseguem ter uma expectativa de vida maior. É o que a gente acabou de dizer, uma expectativa de vida maior e uma taxa de natalidade menor. Então houve aí a redução do crescimento vegetativo, ou seja, a gente tem menos jovens nesses países e mais idosos. Agora vamos focar aqui no slide as pirâmides etárias. A gente pode observar aí 3 tipos de pirâmides, né, que é uma ilustração aí de uma projeção populacional. Então a gente tem uma pirâmide aí que ela é dividida por faixa etária, né, e quando a pirâmide ela tem a base dela é um pouco mais extensa, a gente observa que tem mais jovens na população desse país. No meio é a população adulta, né? E na parte superior é a população idosa. Então, a pirâmide etária dos países desenvolvidos, ela possui a parte superior dela mais extensa e a base dela é mais fina, né? Nos países subdesenvolvidos é o inverso. A tendência é que nos países subdesenvolvidos também, com o processo aí de envelhecimento da população, da melhoria da qualidade de vida nesses países também, a pirâmide dos países subdesenvolvidos vai se tornar muito parecida com a pirâmide dos países desenvolvidos. A gente vai ver isso já no próximo slide. Então a gente tem 2 problemas difíceis aí em razão do envelhecimento populacional nos países desenvolvidos. A falta da mão de obra, tanto qualificada quanto especializada, porque essas pessoas se aposentam, elas saem do mercado de trabalho, e a elevação dos gastos públicos, né, os gastos do governo com a previdência social, né, porque são mais pessoas aposentadas, né, então e esse orçamento vem da contribuição que os idosos, né, durante o seu período de trabalhador na economia contribuiu. Então tem um orçamento aí significativo que o governo dispensa em razão da previdência social para garantir o direito desses idosos à aposentadoria. Aqui a gente vai falar as fases da transição demográfica, que a gente acabou de citar aí no slide anterior. Como eu disse, todos os países desenvolvidos, são 4 fases, todos os países desenvolvidos eles já se encontram na fase 4. E a tendência é que todos os países cheguem à fase 4. Mesmo os países subdesenvolvidos, a tendência é que eles cheguem no decorrer dos próximos anos, das próximas décadas, na fase 4. É importante ressaltar também que a gente não tem nenhum país atualmente, nem mesmo os países mais pobres, na fase 1. Na fase 1 é a denominada fase pré-industrial, é quando tinha uma elevada natalidade, né, nascia-se muitos filhos, né, por casal, e a taxa de mortalidade também era muito alta, né, em razão de doenças infecciosas, da ausência de acesso, por exemplo, a saneamento básico, né. Com o decorrer do desenvolvimento dos países, passou-se para a segunda fase, que é o início do crescimento explosivo. A gente tem ali exemplos de países que estão vivenciando essa segunda fase. Aqui no slide a gente pode ver Uganda, Nigéria e Angola. Então, a taxa de natalidade ela permanece elevada na fase 2, no entanto, a mortalidade começa a ter uma diminuição, porque começa uma melhoria aí das questões de saúde, né, higiene, alimentação, então as pessoas passam a ter uma expectativa de vida um pouco maior. Na sequência, a gente observa aí no slide, na fase 3, é a fase denominada em crescimento. A gente tem exemplos de países aí, a Índia, Brasil, Bangladesh e os Estados Unidos. Então, a natalidade ela decresce com o acesso das mulheres à educação e ao planejamento familiar. Então, começa aí uma acentuada queda da natalidade, né? E a mortalidade também continua decrescendo, então melhorando ainda mais a expectativa de vida e a qualidade de vida da população que passa a viver mais. E na quarta fase a gente tem um abrandamento, a gente tem exemplo aí, a Itália e o Japão são os países atualmente com maior envelhecimento populacional, então os índices de natalidade são pequenos, né, são baixos, e a mortalidade também. Tá?
Então, a característica dos países desenvolvidos, que é o tema dessa aula, é a taxa de natalidade pequena e a taxa de mortalidade também. Todos eles já atingiram a fase 4 da transição demográfica. Outra questão que é problema aí para os países desenvolvidos, os fluxos migratórios, né? A partir do século XXI houve aí um aumento, né, dos fluxos imigratórios, né? Em 2000 a gente tinha 172 milhões de imigrantes, em 2015 nós passamos para 244 milhões de imigrantes, ou seja, 3% da população mundial. Desses 244 milhões de imigrantes, que são pessoas que vivem em outros países, que vivem em países nos quais elas não nasceram, 173 milhões desses 244 milhões vivem em países ricos. Então, a imigração é um fenômeno aí, principalmente de pessoas que vivem em países subdesenvolvidos e elas migram para países desenvolvidos em busca de uma melhor qualidade de vida, como o exemplo já dado no início da aula, né, de mexicanos, de latino-americanos, de brasileiros que vão rumo aos Estados Unidos em busca aí de uma melhor qualidade de vida, né? Não só em direção aos Estados Unidos, mas também em direção aos países europeus, né? Outra questão muito atual são os refugiados, né, que são considerados imigrantes também, que são pessoas que migram não necessariamente só em razão da questão econômica, mas às vezes em razão de conflitos que o país está vivenciando, como guerras, né? Então eles saem de seus países em direção a outros países para fugir desses momentos de muita dificuldade, como é o caso, por exemplo, dos refugiados sírios que tentam entrar na Europa através da Itália, da Grécia, né? Então é uma imigração importante também no cenário atual. Então a gente tem ali alguns dados dos países que mais receberam imigrantes, né? A Turquia, 2,5 milhões de imigrantes, o Paquistão, 1,5 milhão, e o Líbano. E a origem, as pessoas saem de onde, né, para migrar? Principalmente da Síria, do Afeganistão e da Somália, que são os 3 países do qual as pessoas saem, né? A gente tem aqui no gráfico os países que têm mais imigrantes do mundo, né? Se a gente observar, os Estados Unidos, né, a Rússia, a Alemanha estão aí entre os países com mais imigrantes. Vamos falar aí do desemprego. Para a gente falar do desemprego, a gente tem que falar da população economicamente ativa. Esse conceito ele é muito relativo, cada país adota uma maneira de defini-lo, né? Resumidamente, é a população que está em idade para o trabalho, né, e que procura trabalho, né? Então, a gente tem 3 categorias aí. Os autônomos, que são as pessoas que trabalham por conta própria, então elas não têm aí um patrão, né? Elas não trabalham para uma empresa, não trabalham para um setor, elas trabalham para si mesmas. Nós temos os empregadores, que são as pessoas que têm capital, né? E são os empresários, as pessoas que contratam as pessoas para trabalhar. E a gente tem os empregadores, que são as pessoas que trabalham para os empregadores. Então, quando que a gente tem desemprego? A gente tem desemprego quando a quantidade de vagas ofertadas no mercado, vagas de emprego, é menor do que a quantidade de procura. Então, tem mais pessoas procurando emprego do que vagas, né? Nos países desenvolvidos, a questão do desemprego está relacionada aí com o incremento da tecnologia no setor secundário da indústria, né? A terceira revolução industrial, ocorreu aí a robotização também recentemente, a automação. A gente vê aí a imagem ilustrada, robôs fabricando um automóvel, né? Então, isso que substitui a mão de obra humana. Então, as pessoas que trabalhavam no setor secundário da indústria começam a migrar para o setor terciário. Porém, no setor terciário também tem um incremento crescente aí da tecnologia, o que tem ocasionado também desemprego, né? Principalmente o uso de computadores, né? De mídias sociais, aí, o atendimento virtual muitas vezes provoca aí a dispensa, né, de colaboradores, né? Então, a tecnologia ela tem aspectos positivos, ela traz uma maior produtividade, mas ela produz aí como consequência menos empregos e menores salários também. A gente tem aí 3 formas de desemprego,
Um é o desemprego estrutural, são inovações tecnológicas em países desenvolvidos e emergentes. A imagem ilustra bem, a gente tem aí caixas eletrônicos, né? Ir a um banco, fazer um saque, fazer uma transferência, até mesmo pelo aplicativo do celular, a gente faz isso hoje. Isso com certeza substituiu a mão de obra, substituiu um trabalhador que antigamente ficava ali na recepção de um banco fazendo esse tipo de serviço para a gente. A gente tem o desemprego conjuntural, que ele é temporário, ele é em razão de crises econômicas e cíclicas. Acho que o maior exemplo que a gente tem aí na atualidade é esse momento que a gente está vivendo aí da pandemia de Covid-19, né? Por conta das questões aí de saúde, o fechamento de algumas atividades comerciais e industriais tem ocasionado desemprego, né? Mas isso é temporário, né? A previsão é que nos próximos meses as atividades econômicas voltem ao normal. Por isso que é um desemprego conjuntural, tem a ver com a conjuntura do momento. E o subemprego, né? O que é o subemprego? É salário menor que a média pela mesma função, são as relações informais. É muito presente dos países subdesenvolvidos e emergentes. A imagem ilustra bem aí, né, um cidadão num centro comercial vendendo aí os seus produtos. Pessoal, o conteúdo da aula de hoje era esse. As dúvidas, lembrando que vocês podem anotar, podem ser tiradas depois através dos grupos do WhatsApp, que vocês vão receber os links, né? Então, por hoje é só e tenham aí um bom estudo. As atividades também, lembrando que serão postadas na plataforma da Prefeitura.